Cuidar da saúde é fundamental sempre. Aliás, praticar atividade física, não consumir muita carne vermelha, combater a obesidade, tudo isso tem a ver com o combate do câncer de intestino. Câncer de intestino é o segundo câncer mais comum entre os brasileiros, o que mais mata brasileiros. Segundo o CEPOM, o número de casos aqui em Santa Catarina teve até uma leve redução nos últimos anos, mas é claro, é um assunto que sempre preocupa. Preocupa tanto que tem um mês dedicado à prevenção dessa doença, que é esse mês que a gente está vivendo, é o Março Azul Marinho. Para falar sobre esse assunto, estou tendo o prazer de receber hoje aqui o Dr. Nelson, que é médico, gastroenterologista e especialista em endoscopia digestiva. Dr. Nelson, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente que agradece por poder falar de um mês tão importante e de um câncer, como você já citou, tão importante para os brasileiros também. E o mais importante é que é um câncer que tem mais de 90% de chance de cura, se é descoberto recentemente, bem no início, né, com prevenção. Exatamente. Então é difícil a gente falar de cânceres com uma chance de cura tão boa, e até às vezes no câncer de intestino, ele com uma doença já relativamente avançada, ele tem chances de cura também boas, né, em torno de 30%, 40%, em comparado com outros cânceres que já quando tem metástases, né, a doença avançada, isso já recai bastante. Então, acho que talvez a melhor palavra é o que vocês estão promovendo aqui, prevenção, né, informar a população que tem como se prevenir, tem exame para isso, tem alguns fatores de risco que a gente deve se atentar e difundir informação de qualidade. Fatores de risco que a gente deve se atentar, já vamos começar por aí. Então, você falou alguns bons, né? Então, o consumo frequente e aumentado de bebida alcoólica, cigarro, né? O ganho de peso, histórias, né, pessoais, mas principalmente familiares, né, de câncer de intestino. Então, se um parente de primeiro grau, 2, enfim, isso aumenta o risco de câncer, né? O baixo consumo de fibras na dieta. E o alto consumo de carne vermelha, E o alto consumo de carne vermelha, por exemplo, são fatores deletérios, onde até aumentam, né, faz a gente, infelizmente, ter um destaque negativo no Brasil para esse tipo de condição, porque aqui no Sul a gente sabe que o nosso consumo de carne vermelha é um pouco maior. Tá, esses são os fatores de risco. Qual é o alerta de sintomas? Demora para aparecer sintoma? Quando demora já é tarde demais? Quem está em casa agora nos acompanhando, o senhor diria o seguinte, preste atenção em quê? Que tipo de situação? Perfeito. Se a gente pudesse dar uma mensagem para quem está em casa, não espere sintomas para se prevenir do câncer de intestino, né? A gente já talvez trouxe esse mês de prevenção para março. Antigamente a gente abordava isso em setembro, onde já está perto de férias e tal, e as pessoas não tinham essa conscientização. Então a gente pega em março para que quem esteja em casa entenda que esses pequenos pólipos, que são pequenas verrugas que crescem no intestino, eles é que podem vir a malignizar com o tempo e aí dando uma doença mais avançada. Mas, então a colonoscopia, que é o exame que deve ser feito para prevenção, os pacientes não devem esperar sintomas, tá? Porque pequenos pólipos não vão dar sintoma nenhum. Mas, quais são os sinais de alarme? Os red flags que a gente fala, né? Então, perda de peso, anemia, sangramento nas fezes, dores abdominais, dores na barriga, né? Alteração no padrão das fezes. Opa, meu intestino sempre foi normal, agora eu estou com o intestino totalmente solto, eu estou com o intestino muito preso. Então essas coisas são importantes. Emagrecimento exagerado. Então a perda de peso, né, como eu falei. Então são coisas que a gente deve ficar atento. Essas daí a gente deve procurar imediatamente profissional. Agora, doutor Nelson, toda vez que a gente faz esse tipo de alerta aqui na TV, eu fico muito preocupado porque a gente sabe o impacto de uma entrevista como essa. As pessoas com certeza vão ficar atentas, vão querer procurar o serviço de saúde, mas eu tenho aquela preocupação de, ao mesmo tempo que está convidando as pessoas para se cuidarem, está criando um problema no sentido, problema entre mil aspas, por favor, no sentido da pessoa chegar lá e não conseguir ser atendida. Ela não tem dinheiro, ela não tem plano de saúde, ela vai no Sistema Único de Saúde e ela não é atendida. E aí está um problemão criado. Exato. Tem estrutura no Serviço Único de Saúde para atender esse exame? Acho que esse ponto é fundamental, né? Acho que trazer esse tipo de prática pública, né, de informação, mas hoje a gente sabe que o SUS tem a colonoscopia disponível, né? Lógico, as filas no estado não são pequenas, mas acho que são pontos que as prefeituras têm tentado se mobilizar para fazer parcerias para conseguir devolver, né, esse tipo de saúde e prevenção à população. Então, a colonoscopia a gente sabe que ela tem um período a ser iniciado, porque esse câncer ele aumenta de risco depois dos 40 anos, né? Então, dos 40 aos 49. Então, é nessa idade que a gente deve procurar um médico, seja o gastroenterologista, o coloprocto ou o endoscopista, o seu clínico,
para se aconselhar. Quando é que está na hora de eu começar a colonoscopia? A gente sabe que hoje, em torno de 45, 50 anos, as pessoas de maneira assintomática, sem queixas nenhuma, devem procurar o profissional para se aconselhar. Agora, tendo o atendimento, tem um outro fator que a gente tem que destacar e lutar contra, que é o preconceito, né? Muito assim bom. como o exame de toque, a colonoscopia também acaba provocando muito preconceito, né? Muito bom esse ponto, Márcia, porque a gente vê que, principalmente nos homens, que não tem essa rotina, vocês mulheres já aprenderam a fazer Papa Nicolau, mamografia, ginecológicos com rotina. Com rotina, sem sentir absolutamente nada. Os homens estão começando a aprender isso. Então, a colonoscopia realmente é um exame seguro, o aparelho é um aparelho fininho, uma câmera que a gente olha por todo o reto e o intestino grosso para identificar essas pequenas lesões que são pólipos, às vezes de maneira já de diagnóstico e algumas vezes também já para conseguir tirar essas lesões e deixar o paciente curado. Por isso que o alto índice de cura é tão grande, né? Perfeito. Porque ainda no exame você pode tirar a tal da verruguinha e resolver o problema ali mesmo, né? Exatamente. Então esses pólipos, a gente sabe que, diferente de outros cânceres, eles são relativamente lentos. Para um pólipo crescer de 2, 3 milímetros, que é o que a gente, entre aspas, gosta de encontrar nas colonoscopias, porque isso é prevenção, eles sabem que até isso se desenvolver virar um câncer, demora mais de 8 anos. Então, se a gente faz o exame de maneira correta, com uma frequência adequada, e a gente só vai saber dessa frequência se fizer uma colonoscopia baseada... Tem que fazer pelo menos a primeira. Pelo menos a primeira. Então, a gente sabe que não precisa ficar fazendo o exame todo ano, Era a pergunta que vinha na sequência. De quanto em quanto tempo tem que repetir o exame? Perfeito. Então, depende. Então, depende quantos pólipos eu já tive, se eu tenho casos de câncer na família. Mas, basicamente, só para que as pessoas entendam, se a gente encontra um pólipo pequenininho, a gente poderia ficar mais do que 5, 8 anos sem fazer uma colonoscopia. De 5 a 8 anos? Então, se os pólipos tiverem essa característica benigna, então não é um exame para a gente fazer todo ano, só casos realmente muito, assim, bem as exceções mesmo. Então, veja que a gente se preparar de tanto em tanto tempo para se prevenir de um câncer que um alto poder de cura, a gente deve investir no que vocês estão fazendo. É informação. Agora eu queria aproveitar e dar informação também sobre a importância do preparo para esse exame. Porque às vezes a gente desconsidera, vai fazer exame de sangue, nem vejo o que precisa, se precisa estar em jejum de quanto tempo, o que tem que fazer. Vai fazer um exame desse? Nem vejo o que tem que fazer. Ou a pessoa diz lá, olha, não pode comer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Isso não vai mudar nada. Muda, gente. E muda muito, pode colocar até em risco durante o exame se você não seguir direitinho o passo a passo do preparo, não é isso? É isso mesmo. Então, se a gente quer identificar coisas milimétricas, eu tenho que ter um intestino muito limpo. Então, tem um preparo adequado. É bom ficar fazendo? Não é bom. Mas o que eu digo para os pacientes, fala assim, olha, o preparo não ficou tão legal, tem um pouco de sujeira, então a gente não conseguiu ver 100% do intestino. Vamos ter que repetir um pouquinho antes, porque a qualidade do preparo é fundamental. E aí, mas é chato. Eu falei, chato é a gente ter que fazer cirurgia, ter que fazer quimioterapia, depois de pegar uma doença avançada. Então, você consegue convencer as pessoas com uma boa informação e elas entendem essa demanda e prontamente já atendem isso. Porque é chato mesmo, tá? Eu estou falando que eu já fiz. Então, quem já fez o exame pode dar o depoimento. Se você está em casa e já fez, você sabe o que eu estou falando. É muito chato o preparo. É desagradável até, Mas é importantíssimo. Mais chato ainda é ter a doença. Exato. Então, sem sombra de dúvidas, é um mês importantíssimo. E não foi à toa que a gente escolheu esse tema para abrir essa semana, para fazer aquele alerta para as pessoas que estão em casa para procurarem o serviço de saúde. Então, por favor, para encerrar, a câmera é toda sua. Convença quem está em casa a se cuidar. Então, você que tem 45 anos ou mais, ou se já teve um histórico de câncer na família, não espere sintomas para a prevenção do câncer de intestino. Procure o seu médico, se aconselhe se já está na hora de iniciar essa prevenção e a prevenção sempre é o melhor método de saúde. Doutor Nelson, conta sempre com a gente aqui. É um assunto seríssimo, espaço mais do que aberto. Se precisar trazer alguma informação, divulgar qualquer informação, compartilhe com a gente para que a gente possa atualizar esse tema para o nosso telespectador. Esqueci de perguntar alguma coisa importante? Não, tem mais alguma fala importante para trazer para a gente? Você abordou tudo. E o principal realmente é a gente falar de prevenção, trazer as pessoas ao nosso consultório para difundir isso, seu pai já teve? Opa, você tem que fazer o exame 10 anos da doença dele, por exemplo. As pessoas elas ficam assustadas, no bom sentido. Nossa, então vamos se prevenir. E a gente já tem visto isso acontecendo nos nossos consultórios. Que bom. Doutor Nelson, obrigada. Um ótimo dia, uma ótima semana. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigada. Tá aí.